Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e hoje a gente vai conversar um pouquinho, bem rapidinho, sobre a hipertensão arterial. Então, vamos lá. O que é hipertensão arterial? É quando a pressão do coração começa a bombear o sangue para os demais órgãos do corpo por meio de tubos chamados artérias. Quando o sangue é bombeado, então, ele é empurrado contra a parede dos vasos sanguíneos e essa tensão gerada na parede das artérias é denominada, então, como pressão arterial. Quando tem um prejuízo nesse bombeamento, ou seja, quando as artérias elas ficam mais fechadas, né? Seja por gordura, por alterações, doenças cardíacas, então essas artérias elas acabam ficando com maior dificuldade para que haja a passagem desse sangue. Então, como tem uma dificuldade na passagem do sangue, acaba aumentando a pressão dessas artérias. Então, por isso, hipertensão arterial, tá? Então, ó, aqui as artérias, estão lembrando da aula de anatomia. Quem não assistiu a aula de anatomia do sistema circulatório, assista aqui no meu canal, pessoal, que daí eu explico bem certinho para vocês sobre os tipos de circulação, grande circulação, pequena circulação, e como que ocorre esse processo, né? Então, eu vou resumir para vocês rapidinho. O coração, ele vai bombear primeiro o sangue arterial, né, que é o sangue que passa por todas as artérias, né, que estão representadas aqui na cor vermelha. Lembrando que esse sangue arterial é o sangue que é rico em oxigênio, né? Então, lembrem lá da aula, né? Quem não assistiu, assista a aula sobre o sistema circulatório, que eu explico para vocês bem certinho o que que acontece nesse processo. Mas, vamos lá. Então, o coração, ele vai bombear sangue arterial, que é rico em oxigênio, pelas artérias. Então, para que ele consiga bombear esse sangue, ele precisa de uma pressão, ou seja, de uma força, né? Que o coração, ele tem a própria musculatura, musculatura cardíaca. Então, essa musculatura cardíaca que vai começar a gerar essa pressão que as artérias necessitam para que ocorra o processo circulatório, tá? Então, por isso, pressão arterial. Quando ocorre a hipertensão arterial, né, ou seja, a pressão alta, é quando tem elevação anormal da pressão arterial para números acima dos valores considerados, então, normais. Então, aqui eu coloquei para vocês a tabela, né, de classificação geral da pressão arterial. Então, para a pressão ser considerada normal, então a pressão sistólica tem que estar menos de 120 e a pressão diastólica é menos de 80. Lembrando, né, que pressão sistólica é a pressão da contração cardíaca e pressão diastólica, a pressão do relaxamento, ou seja, quando o sangue está retornando, quando o sangue pobre em oxigênio está retornando ao coração, ou seja, o sangue venoso, tá? Então, quando tem a contração do coração, né, o coração faz tum-tum, tum-tum, né? Então, quando ele faz esse movimento de contração, é a pressão sistólica. Por que que ela é maior? Porque exige força, porque o coração está fazendo um movimento de força. Então, ele vai ter uma pressão, ou seja, uma força maior, tá? E quando esse sangue retorna, então o coração precisa relaxar. Então, para receber o sangue venoso novamente. Então, como o coração precisa relaxar, essa pressão sempre vai ser menor, né? Então, é a pressão diastólica, tá? Então, pressão sistólica é a de contração do coração, pressão diastólica de relaxamento. Então, pressão diastólica sempre vai estar no normal, né? Menos de 120 ou até 120 o limite, e pressão diastólica vai estar menos de 80 ou até 80 razoavelmente, tá? Então, por isso, 120 por 80, ou seja, 120 de contração do coração e 80 de relaxamento, de retorno venoso, tá? Então, essa é a tabelinha de valores que são considerados dentro da classificação da pressão arterial. Quais os fatores que vão favorecer a hipertensão? História familiar, idade, raça, sal, obesidade, diabetes, abuso de álcool, vida sedentária e também o cigarro, tá? A hipertensão arterial é considerada uma doença silenciosa, pois, na maioria dos casos, não são observados quaisquer sintomas no paciente. Quando esses ocorrem, são vagos e comuns a outras doenças, tais como dor de cabeça, tonturas, cansaço, enjoo, falta de ar, sangramento nasais, em alguns casos também zumbido, muito comum a pessoa sentir zumbido, um zumbido muito forte. E se a gente for pegar, por exemplo, zumbido, cansaço, dor de cabeça,
às vezes até a taquicardia, né, também tem relação direta com ansiedade generalizada, por exemplo, né? Então, nem toda sintomatologia já vai dar o diagnóstico de hipertensão arterial. Como que a gente vai saber se a pessoa tem hipertensão arterial? Se ela já estiver tratando questões como ansiedade, questões como é, sedentarismo, no caso, se ela for uma pessoa que busca fazer atividade física e que no momento da atividade física, se ela vai aferir a pressão, é claro que vai estar aquela pressão alterada, né? Mas se ela estiver em repouso, sem ter sintomas de ansiedade, em repouso, e mesmo assim sentir esses sintomas, aí já é um indício, né, de hipertensão arterial. E até falando, pessoal, essa questão da ansiedade, ela está bem relacionada com a hipertensão arterial também quando a pessoa não trata a ansiedade, porque um dos sintomas da ansiedade é o aumento da pressão também, no momento da crise de ansiedade, né? Então, se a pessoa ela começar a ter várias crises de ansiedade e não tratar, muitas vezes com o medicamento, né, ansiolítico, as questões emocionais, que às vezes o corpo não consegue regular por si só, então a ansiedade acaba sendo um gerador de hipertensão arterial também e outras cardiopatias, né? Além das questões genéticas que também estão como fatores de risco, tá? Então, quais as consequências da hipertensão arterial? No coração, pode ocorrer o infarto agudo do miocárdio. No cérebro, pode acontecer o acidente vascular cerebral, ou seja, o AVC. Nos rins, pode gerar insuficiência renal. E nos olhos também, diminuição da visão e de problemas de retina. Então, é muito importante cuidar da pressão arterial. E quando diagnosticado como hipertenso, né, ou seja, o diagnóstico não é realizado somente a aferição da pressão arterial. Como eu comentei, é quando essa pressão ela mantém essa mesma sequência alta. Independente se a pessoa está passando por processos emocionais de ansiedade, se a pessoa está executando atividades físicas, né? Então, ela acaba, para se ter o diagnóstico de ser uma pessoa hipertensa, é quando ela mantém esses mesmos valores, mesmo em repouso, tá? Mesmo em repouso e também associada aos sintomas gerais, que é uma dor de cabeça muito forte, geralmente dor de cabeça, tontura, náusea, tá? Então, é toda uma associação dos sintomas com os valores que são apresentados durante a aferição da pressão arterial, se- vários dias seguidos. Então, não tem como diagnosticar hipertensão somente em um dia, né? Então, é feito todo um conjunto de solicitações de exames, tá? Para se chegar ao diagnóstico. E, com certeza, a aferição da pressão arterial todos os dias. A pressão alta não tem cura, mas tem tratamento e pode ser controlado. Somente o médico poderá determinar o melhor método para cada paciente, mas, além dos medicamentos disponíveis atualmente, é imprescindível adotar um estilo de vida saudável, que daí entra manter o peso adequado, se necessário mudando hábitos alimentares, que é muito importante, não abusar do sal e também do açúcar, tá, pessoal? Hoje em dia, estudos comprovam que o açúcar também gera esse aumento da pressão arterial. Então, redução tanto de sal quanto de açúcar. Praticar atividade física regular, aproveitar momentos de lazer, abandonar o fumo, moderar o consumo de álcool, evitar alimentos gordurosos, controlar o diabetes e evitar também, como eu comentei para vocês, o estresse, né? Estresse e ansiedade, que acaba sendo um gerador de estresse. E aqui, pessoal, então, para a gente finalizar esse assunto, eu vou compartilhar com vocês sobre o programa Hiperdia. Então, o programa Hiperdia, ele já existe aqui no nosso país há um tempo, né, dentro da assistência do Programa Saúde da Família, e tem como objetivo justamente promover a qualidade de vida e o controle da hipertensão e do diabetes para as pessoas que possuem essas duas patologias. Então, é bem bacana, porque daí tem grupos de atividade física, grupos de alimentação, entra o papel do nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, enfermeiro, tá? Dentista. Então, a equipe multidisciplinar da UBS que vai estar acompanhando todos os pacientes e orientando em relação à atividade física, alimentação,
tá? Medicamentos, os cuidados com os medicamentos. Então, é muito importante estar participando, certo? Então, dá um joinha aí, pessoal, e até a próxima aula.